pessoal, boa noite. Essa semana, né, eu estava assistindo a novela das 9 e surgiu um assunto interessante que acabou depois sendo assunto da mídia em vários momentos. Aliás, não foi nessa semana não, foi semana passada. E apareceu no Fantástico, depois tudo mais. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto interessante e que, na verdade, não é um assunto novo. É um assunto que sempre existiu, né? Se a gente for ver a história da Idade Média, da Antiguidade, sempre existiu essa questão. A questão do estranhamento do corpo, né? Essa questão do você não se reconhecer enquanto o sexo anatômico que você nasceu. Não é o fato, né? E agora vamos falar um pouquinho tecnicamente, não é o fato de você nascer, anatomicamente falando, com órgão genital masculino ou feminino, que te define enquanto homem ou mulher. Não é isso, né? Na verdade, nunca foi. Por quê? Por que isso? Porque o ser humano não pode ser olhado apenas como um ser biológico. Não tem cabimento você olhar o ser humano como biológico. Ele não é só biológico. As doenças estão aí que mostram bem isso, que muitas vezes a doença nasce do psíquico. A pessoa faz a doença, a pessoa cria uma doença na sua mente, no seu psiquismo, nas suas vivências emocionais. Então isso é uma prova de que o homem não pode ser olhado só pela anatomia. Não é só a medicina que é capaz, muitas vezes a medicina não dá conta de resolver aquele problema que está ali, naquele órgão, naquela anatomia, né? Muitas vezes ele não entende como que aquela pessoa teve aquilo ali e por que uma pessoa responde de uma forma e outros respondem de outra. A mesma coisa a questão da sexualidade. Vamos focar nisso aí, porque é o nosso assunto de hoje. Esse estranhamento do corpo, né? O que é esse estranhamento? Você nascer com um órgão genital masculino, mas você não se reconhecer enquanto homem. Você nascer com um órgão genital feminino e você não se reconhecer enquanto mulher. Você não ter a feminilidade da mulher, você não ter os trejeitos da mulher, tudo que caracteriza a mulher. Nós sabemos que todos nós temos um pouco de homem e de mulher, mas claro que em algum momento, né, na maior parte dos momentos, aquilo ali prevalece. Ou você será homem ou você será mulher. Só que isso tem que bater, a anatomia tem que bater com o psiquismo. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a pessoa não sente dessa forma, ela é criada, dizem para ela lá que ela é uma menina, e quando ela entra na puberdade, na adolescência, ela não se sente mais como menina. E vice-versa, a mesma coisa acontece com o menino. Dizem para ele que ele é um menininho porque ele tem o piruzinho lá, mas ele cresce achando isso e chega na fase da adolescência, quando ele vai de encontro ao seu objeto de amor, ele começa a se questionar, mas será mesmo que eu sou homem? Mas será mesmo que eu sou mulher? Em todas as pessoas, ainda ontem a gente estava até conversando sobre isso num grupo de amigos, que muitas vezes a gente para se questionar isso, lá na adolescência, né? Nessa fase de puberdade da adolescência, quando você vai encontrar o outro com o seu objeto de amor, e você se questiona, mas será que é mesmo isso que eu quero? Será que nesse encontro amoroso eu estou indo como homem ou como mulher? Será que nesse encontro amoroso eu quero como parceiro um homem ou uma mulher? Alguém do mesmo sexo ou alguém do sexo oposto? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a sua identidade sexual. Eu sou homem ou eu sou mulher psiquicamente falando? Não o que diz a minha anatomia, mas o que diz o meu psiquismo, né? Eu estou aqui como homem ou como mulher? Isso é uma coisa. O que você sente sobre isso. A outra coisa é você ter a sua orientação. Para quem que você se orienta sexualmente falando? É para alguém do mesmo sexo ou é para alguém do sexo oposto? Isso é outra coisa, é a orientação sexual. Para a psicanálise, quando é que tudo isso começa a acontecer, né? E eu já falei isso em vídeos anteriores. Em vídeos anteriores nós falamos da fase fálica, que é a fase que ocorre depois dos entre 4 e 7 anos. Nessa fase da idade da criança, o que acontece? A criança começa a perceber, né, que tem criancinhas que são diferentes dela, que tem criancinha que não é igual. Não é igual, nem todas as crianças são iguais, porque até 3, 4 anos ela acha assim.
Ela acha que todas as crianças são iguais. Todas são o centro do mundo, todas são importantes, todas são filhinhos do papai e da mamãe. É isso que a criança sente. É a fase do narcisismo, né? A criança é por si só narcisista, né? Tudo é voltado para ela, por ela. Então ela se acha super importante, né? E que todas as crianças são iguais a ela. Só que, em determinado momento, que é justamente quando a libido fica voltada para os órgãos genitais, que a criança começa a perceber que tem criancinha que não é igual a ela. Tem criancinha que é diferente. Ela começa a perceber o quê? As diferenças sexuais. E aí ela começa uma fase de investigação. Ela vai investigar tudo isso. Por que tem menininhos que tem piruzinho e tem menininhos que não tem? Por que tem menininhas que é diferente? O que acontece, né? A criança entra numa fase que é importante para a sexualidade dela, porque daí vai resultar um monte de coisa. Ela começa a investigar tudo isso e a ouvir tudo que se fala aqui, ali, né? O que a papai fala, o que a mamãe fala, o que ela ouve, escuta sobre sexualidade. Muitas vezes ela tem liberdade para perguntar e outras não. Coincide também com o nascimento de um bebê na família, né? De uma outra criancinha, um irmãozinho e tudo mais. Então, nesse momento que ela percebe as diferenças sexuais, ela começa a entrar na fase edipiana, que para mim, como eu já fiz um vídeo anterior falando sobre o Édipo, que é o momento exato em que a criança, é a fase mais importante da vida da criança, porque é onde ela define a sua identidade sexual. É ali, no Édipo, nas vivências que ela tem com o pai, com a mãe, com a família ali. Naquele momento, ela define as marcas inconscientes vão começar a acontecer ali, no Édipo. O que é o Édipo, né? Vamos fazer um resumo rapidinho, embora já tenham feito um vídeo falando sobre, mas vamos falar o que é o Édipo. O Édipo é no momento, é uma fantasia infantil, vivida pela criança como se fosse verdade, como se fosse verdadeira, onde ela tem um amor imenso pelo pai ou pela mãe, né? Dependendo se ela é menino, ela tem um amor pela mãe, e tem um ódio do pai. Se ela é menina, ela tem um amor pelo pai e um ódio da mãe. Então, nesse momento, a criança vive como se fosse verdadeiro para ela. E aí vai depender muito de como o pai e a mãe lidam com isso, com esse ódio e com esse amor. Como que o pai e a mãe se posicionam diante disso aí. É claro que papai e mamãe vão se posicionar de acordo com o seu inconsciente, porque cada um tem o seu inconsciente. Cada um, o papai e a mamãe também teve as vivências emocionais deles da fase edipiana. E aí eles vão acolher essa criança, nesse amor, cada um de um jeito. E é isso que vai determinar a sexualidade da criança. É isso que vai determinar, esse amor que o pai e a mãe vai direcionar para essa criança, é que vai determinar a questão da identidade sexual dela. E também da orientação sexual. E também para quem ela vai dirigir o seu amor depois, né? Se é para alguém do mesmo sexo ou para alguém do sexo oposto. Ela será homo ou heterossexual. É isso que a psicanálise prega, é isso que a psicanálise nos fala. Que toda a vivência emocional do Édipo, por isso ele é fundamental para a psicanálise, toda essa vivência emocional do Édipo é que vai definir, a grande importância do Édipo é isso, é que vai definir a sexualidade, a identidade sexual de cada ser humano. E também a sua orientação. Então o que vimos na novela foi o quê? Né? Vamos agora voltar lá para a novela que a gente tinha falado inicialmente. Foi justamente isso. A menina, que nasceu menina, e a mamãe fez dela a princesinha da casa, né? E que levou para tudo quanto foi fotos e revistas e tudo mais, toda vestidinha e bonitinha, arrumadinha de menininha, mas ela adorava ver o papai se barbear. Era uma coisa que chamava a atenção dela, e que deixava ela assim, maravilhada, ver o papai, que o papai tinha uma barba e que ficava ali se barbeando. Esse fato chamava muito a atenção dela desde menina, desde pequena. E aí ela cresce e não se vê como a mãe. Ela não se vê numa identidade feminina. Ela não se identificou com essa mãe nessa fase edipiana do desenvolvimento psicossexual dela. Ela não se identificou como mulher, embora ela seja anatomicamente falando uma mulher. Mas ela se identificou com quem? Com o pai. Né? Ela gostava, já gostava daquela coisa do cabelo, do pelo, da barba do pai. Ela nunca se arrumou como uma menina.
ela nunca se sentiu uma mulher. E se sentiu uma pessoa fora do mundo. Né? Se via como uma pessoa fora da realidade do mundo. A gente está se referindo à novela, por quê? Porque a novela é uma coisa que está mostrando nesse momento, a novela da Globo, tem muita audiência, então vamos falar nisso. Mas não quer dizer que é uma fantasia da novela não, porque isso existe na vida real. E nós estamos falando aqui de fatos reais, fatos que acontecem, nós temos exemplos, vários aí na vida, inclusive depoimentos na novela, que nos falam sobre isso. Pessoas que são transexuais. Elas não se reconhecem naquele corpo e elas querem mudar o corpo, que é o que está acontecendo nesse momento da novela. Que a menina quer mudar o corpo, ela quer tirar os seios, ela nunca quis os seios, na verdade, ela andava com eles amarrados, né? Ela não queria mostrar essa mulher, porque não havia uma mulher dentro dela, para ela é homem, e ela acaba tomando hormônios, testosterona, que vão fazer dela nascer pelos e tudo mais, e ela corta o cabelo, e ela tem uma briga violenta com a mãe, com o pai, né, no momento em que ela declara exatamente o que acontece, que ela declara o que está acontecendo com ela naquele momento. E ela grita isso, mas na verdade aquele grito é um grito assim de liberdade, né? A gente sente como um grito de liberdade. Eu estou aqui pela primeira vez me declarando que eu não sou mulher, eu sou homem. E é uma coisa fácil para a família entender? Claro que não é. Não estou aqui para dizer que é fácil, não. Eu estou para dizer que acontece, que é verdade. E que isso a pessoa acontece com as pessoas. A gente vê exemplos públicos aí. Foi o caso da Tami, né, a filha da Gretchen, foi a mesma coisa. Ela nasceu no corpo de mulher, mas ela não se via como mulher. Ela nunca se identificou com toda aquela feminilidade que a mãe trazia. E aí ela foi, o quê? Se transformou num homem. Ela tirou seios, ela operou, nasceu pelos e tudo mais. Ela fez uma passagem, né? Ela atravessou um momento que não foi fácil, porque não é fácil para a família, não é nada fácil. Tipo, a mãe criar a filha como mulher, e de repente ela chegar e dizer, não, eu não sou mulher, eu sou homem. É um momento difícil, sim, mas se é filho, você deve, né, pelo menos, aceitar. Ou não, né? Se você não entende, se você não reconhece tudo aquilo, você pode não aceitar. Talvez no momento, nesse momento seja difícil mesmo, mas depois cai a ficha, a pessoa se acostuma, porque filho é sempre filho e tudo mais, né? Isso é uma coisa, né? Essa questão da identidade sexual é uma coisa. Temos outro caso também na mídia aí, que é o caso do filho do jogador, Toninho Cerezo, que ele nasceu homem e acabou tirando os órgãos genitais, porque chegou uma fase da vida que ele não se reconhecia como homem, e sim como mulher. E hoje uma modelo está aí, né, tentando se colocar no mundo, porque o grande problema que essas pessoas encontram é apresentar isso para a família, né, o choque que traz para a família, a rejeição que eles têm medo, né, ela fala isso inclusive na novela, nessa rejeição de a família não aceitar mais ela, não gostar, e ela perdeu o amor desses pais, e também a sociedade, né, como é que ela vai mostrar isso para toda a sociedade, de repente aparecer uma mulher, que sempre foi tida como mulher, aparecer como homem. É fácil? Não é fácil. É um atravessamento, mas que a pessoa quer fazer. Por quê? Freud já dizia, né, o primeiro lugar que o grande lugar da pessoa no mundo é, antes de tudo, um lugar sexual. A pessoa tem que saber o que ela é. Ela tem que saber, para ela, o que ela é, sexualmente falando. Se ela vai se posicionar no mundo como homem ou como mulher. Como que ela quer se posicionar. E uma outra coisa é para quem ela vai se dirigir enquanto objeto amoroso. Para um homem ou para uma mulher. Se ela se dirigir para alguém do mesmo sexo, ela será homossexual. Se ela se dirigir para alguém de um sexo contrário ao dela, ela será heterossexual. Isso, quando eu estou falando isso, eu estou falando do sexo que ela tem na cabeça, né? Ela se vê como homem. Se ela se direciona para outro homem, ela será homossexual. Se ela se vê como mulher e se direciona para outra mulher, ela será homossexual. Agora, se ela se direciona para alguém do sexo contrário, ela será heterossexual. Então, a orientação sexual é para quem você se dirige, enquanto objeto de amor. A identidade sexual é o que você se assume, psiquicamente falando, como homem ou mulher. E eu fico me questionando, né, porque o grande empecilho que essas pessoas enfrentam é enfrentar uma sociedade,
É assumir uma sociedade e mostrar para todo mundo que ela é, porque ela tem medo da discriminação. Né? Mas eu fico pensando, o que essas pessoas que discriminam, essas pessoas que xingam, que achincalham, que agridem, né? Que são super agressivos, inclusive com agressões físicas, né? O que essas pessoas pensam quando fazem isso, né? O que elas querem dizer com isso? Por que isso incomoda tanto se aquela pessoa não tem nada a ver com ela? Não há vínculo nenhum. Por que aqui isso incomoda tanto, né? Por que isso incomoda tanto, mexe tanto com a pessoa? Será que não é algo que está dentro dela e que ela não tem condição, não consegue lidar e nem consegue expor tudo isso e acaba agredindo quando ela vê um espelho refletido, né? Na postura de outra pessoa? Será que não é isso? Questiono muito isso. Eu acho que é o momento de refletir sobre isso, né? Por que essas pessoas se sentem tão invadidas, se sentem tão mal com a sexualidade do outro? A sexualidade de cada um só diz respeito a si própria e aquele com quem ela vai se relacionar. E acabou, ponto. Não vai ofender ninguém. Cada um tem a sua vida, a vida de cada um, e cada um deve viver da melhor forma. Isso não é para incomodar ninguém, nem para ser motivo de agressão nenhuma das pessoas, né, de violência. Se tem uma violência, é porque algo tem por trás disso daí, que a pessoa deve se questionar sobre isso. Em que posição eu estou na minha vida, quanto homem ou como mulher? Porque se está balançando aí, porque alguma coisa tem aí. Bom, gente, é isso para hoje. E acho importante falar sobre isso, porque muitas pessoas perguntam e não entendem a diferença entre a identidade sexual e a orientação sexual. Mas é basicamente isso, e para a psicanálise, é lá no Édipo, é lá, na hora de formar a identidade sexual e a orientação sexual, é lá que acontece. É nessa vivência amorosa, nessa fantasia que a criança vive, nessa fase, como uma realidade. É uma fantasia, mas ela vive como realidade. Para ela tudo é verdade. Porque a criança até os 7, 8 anos, ela está no mundo da imaginação, no mundo imaginário. Nada ali é realidade para ela. Realidade como, né, a gente vê. Espero que vocês tenham entendido e deixem seus comentários, coloquem dúvidas, façam sugestões para novos vídeos. Estamos aqui para melhorar o nosso trabalho. Obrigada e até o próximo vídeo.